Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Organizados para Servir. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, mas se ainda não se inscreveu, por favor se inscreva e, se puder, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para fazer com que essa mensagem chegue ainda mais longe, ficarei muito grato. Se você for abençoado pelo vídeo de hoje, não se esqueça de no final deixar o seu like. O nosso estudo hoje começa com um texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, versos 12 a 25. É um texto mais longo, então não vamos lê-lo, mas te desafio a ler em casa, para que você seja edificado através da leitura da Palavra de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo trabalha a ideia de que a Igreja de Deus é como um corpo, que é um organismo vivo, onde os diversos órgãos, que são todos organizados através de diversos sistemas, eles funcionam para poder funcionam juntos para fazer com que o organismo, com que o corpo consiga ser a maravilha que ele é. Nenhum órgão trabalha sozinho, separado dos demais, mas todos desempenham um papel para que o organismo como um todo tenha a possibilidade de poder funcionar. Cristo é a cabeça, é o cérebro, é aquele que faz com que cada órgão tenha a possibilidade de poder ser aquilo que ele sonhou para que fosse. Mas o mais interessante é que o nosso guia de estudos hoje vai trabalhar a ideia de que no próprio texto o apóstolo Paulo ele deixa claro que os diversos sistemas que existem no nosso organismo de alguma maneira agregam em grupos menores os diversos órgãos para que juntos eles consigam desempenhar determinado papel. Eu vou explicar um pouco melhor isso. No segundo parágrafo do nosso guia de estudos hoje, o pastor Mark Finley diz assim: um estudo de anatomia e fisiologia revela que os órgãos do corpo estão organizados em diferentes sistemas interrelacionados. Por exemplo, os sistemas digestório, cardiovascular, respiratório e esquelético são apenas alguns dos sistemas de órgãos complexos do corpo. Os dons espirituais são como as diferentes partes do corpo. Eles funcionam melhor quando organizados em sistemas ou grupos. Isso aqui é realmente muito interessante, porque quando você para poder pensar no sistema digestório, para que o organismo possa processar todo o alimento que colocamos lá para dentro, quantos órgãos tem que trabalhar para que isso funcione? Quando você pensa no sistema circulatório, que leva sangue para poder irrigar todas as partes do corpo, quantos órgãos estão envolvidos nesse processo? Quando você para poder pensar, por exemplo, no sistema respiratório, quantos órgãos trabalham para que esse processo de respiração possa trazer oxigênio para as diversas partes do nosso corpo? Quando analisamos o todo, nós percebemos que juntos esses órgãos conseguem alcançar um determinado propósito. É claro que se você, por exemplo, fosse depender única e exclusivamente do estômago para fazer todo o processo do sistema digestório, nós teríamos problemas, dificuldades. Aquilo que é a beleza do processo de digestão dos alimentos não alcançaria o seu propósito maior. Quantas pessoas que às vezes têm dificuldades em pequenos órgãos do corpo e aquilo que o sistema ao qual esse órgão está ligado acaba entrando às vezes até mesmo em colapso, porque um órgão no meio de todo o sistema está comprometido. Dessa forma, todos nós temos um papel a desempenhar dentro do grande plano de Deus, claro que sim. Mas quando nos unimos em grupos pequenos, em grupos menores, para juntos podermos alcançar um propósito bem definido, nós alcançamos um resultado muito melhor. Isso pode ser explicado dentro da ideia de grupos pequenos, quando, por exemplo, um grupo de pessoas de uma comunidade resolve se unir para poder orar em favor das diversas pessoas que enfrentam dificuldades dentro da própria comunidade. Então, eles têm algo em comum, a oração, e esse grupo pequeno se reúne para poder orar uns pelos outros e, ao mesmo tempo, pela igreja, pela comunidade. Então, a oração é o propósito maior, e cada um deles, com seus dons e talentos, se unem para poder
compor esse mesmo grupo. Talvez dentro do grupo haverá um que vai ter mais facilidade para fazer contato com as pessoas, para poder conseguir alcançar as informações que o grupo vai precisar ter para poder estar orando. Talvez outro vai se sentir mais à vontade para poder fazer contatos e dar retorno às pessoas que pediram ou que fizeram pedidos de oração sobre aquilo que está sendo o processo que está acontecendo. Talvez outros ainda terão mais facilidade para poder separar tempos especiais para jejuar, para estar em oração por esses assuntos todos. E assim, cada pessoa com seus dons e talentos dentro do grupo trabalham para que aquilo que é o objetivo maior possa estar acontecendo. E quem fala num pequeno grupo de oração pode falar num pequeno grupo de evangelização, num pequeno grupo de famílias, num pequeno grupo de crianças, num pequeno grupo de jovens, assim por diante. As pessoas se unem com um grande propósito em comum, e os dons e talentos que eles têm vão ser unidos para que aquele grande propósito aconteça. Isso está em harmonia com o que Ellen White escreveu. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, nas páginas 21 e 22, há um texto fantástico, onde ela fala sobre a importância dos pequenos grupos na vida dos membros da igreja. Ela diz assim: a formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi me apresentada por aquele que não pode errar. Essa é a primeira parte. Na maior parte dos encontros de pequenos grupos, essa parte é apresentada. Ela é importante? Claro que é. Ela está dizendo que aquele que apresentou o trabalho em grupos pequenos é aquele que não pode errar, que é Deus. Mas ela continua: se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Primeira situação que ela coloca. Ela diz que se há uma igreja muito grande, muitos membros estão ali reunidos, há uma tendência de um grupo menor assumir as responsabilidades pelo grupo todo. Então ela diz, para que todos tenham a possibilidade de usar seus dons e talentos, se unam em pequenos grupos para trabalhos específicos. Não importa qual é o nicho que vai ser trabalhado por aquele grupo, mas eles vão se unir para poder alcançar aquele propósito específico, para trabalhar em favor da igreja, mas ao mesmo tempo pelos incrédulos. Na terceira parte do texto ela vai dizer: se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. É interessante essa parte. Ela usa num primeiro momento a ideia de uma igreja grande, mas aqui ela vai usar a ideia de uma igreja pequena, de um grupo pequeno de pessoas. Talvez numa região só tenham 2 ou 3 pessoas que estejam ou que conheçam a verdade de Deus. Então essas 2 ou 3 pessoas também devem se organizar em grupos pequenos para que juntos alcancem um propósito maior. Porque se eles se unem, então os dons que existem dentro daquele grupo vão ser usados com o propósito de alcançar mais pessoas. E finalmente ela termina dizendo: mantenham indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com o auxílio dos outros. O grande propósito do pequeno grupo, independente daquilo que é o motivo pelo qual o grupo está se reunindo. Como já mencionei, talvez um grupo vai se unir para orar, outro grupo vai se unir para poder evangelizar determinada região, outro grupo vai se unir para poder trabalhar com as famílias, com as crianças, com os jovens. Independente dessa motivação, o que ela está dizendo é que dentro desse grupo as pessoas devem se animar mutuamente, devem oferecer força e coragem uns para com os outros, emprestar força e coragem uns para com os outros, para que o grupo todo cresça no conhecimento da palavra de Deus e consiga alcançar objetivos maiores, que sozinhos eles não seriam capazes de alcançar. Vamos orar a Deus pedindo-nos para que possamos conseguir alcançar esse propósito. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor não nos criou para vivermos sozinhos. Ajuda-nos a podermos organizarmos em pequenos grupos, para podermos fazer com que nossa comunidade cresça e que outras pessoas conheçam a Cristo através de nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?